Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do São Paulo, após a derrota pelo placar de 2-0 diante da equipe do Mirassol dentro do Morumbi. Atuação péssima da equipe são paulina. Estou trazendo um corte do Equipe F, trazendo esse pós-jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Muito bem sucedido, mereceu de fato a vitória. O São Paulo teve Oscar e Luciano juntos, mas parecia que não jogaram juntos, porque não houve associação entre eles. O jogo passou muito pouco ali no meio-campo de São Paulo e acabou sendo punido por um adversário bem organizado, bem postado em campo e que não jogou pelo empate. Seria um ótimo resultado sim para o Mirassol, mas o Guanais, o treinador do Mirassol, colocou o time para buscar uma vitória e depois que faz o primeiro gol até recuou um pouco mais, deu mais campo para o São Paulo e depois num pênalti consegue fazer o segundo gol, fechar uma vitória merecidíssima. E do lado do São Paulo a reflexão, o Campeonato Brasileiro também é importante, não adianta focar, colocar todas as energias na Libertadores e ficar numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Precisa se atentar para essa oscilação do time que, curiosamente, né, Felipe, nos últimos anos o Morumbi tem sido um grande trunfo do São Paulo, mas nessa temporada... Joga melhor fora, né? No recorte atual, o São Paulo tem jogado melhor como visitante e tem decepcionado em casa. Inclusive eu vou trazer esse debate já aqui para a mesa. Você, Fã de Esportes, participa pela hashtag EquipeF. Torcedor São Paulino, o Morumbi continua sendo um aliado, não é por conta da derrota que virou aí um problema, mas de fato São Paulo fora tem ido melhor. O Zé Elias vem batendo nessa tecla já há um bom tempo. Zé, boa noite para você, essa derrota tricolor e a vitória do Mirassol que vai incomodando, tem 14 pontos, passa o São Paulo que tem 12. Boa noite. Boa noite. Filho da dona Maria Helena, mais conhecido como Felipe Mota. Boa noite, Breler, Silas, boa noite a todos que estão nos assistindo. O Breler usou um termo que eu iria usar no destaque. O Mirassol jogou para ganhar, não jogou para perder, não. Não ficou lá atrás no São Paulo, de maneira alguma. O São Paulo tentou fazer marcação na saída de bola, o Mirassol jogando. O Edson Carioca, né, incomodando os zagueiros. A gente estava até conversando, o Silas falou para mim, esse centroavante é chato, hein, não deixa ninguém jogar e tal. Mas é um time bem coletivo, um time muito bem armado pelo seu treinador e que procurou jogar. O São Paulo tem as suas dificuldades, né? Acho que o Pablo Maia voltando ainda não é o Pablo Maia que nós estamos acostumados a ver. O Oscar, querendo ou não, Oscar e Luciano lembra o quarteto que não deu certo, né? Até agora, quando os dois jogam juntos, não é aquela... cria-se toda uma expectativa, mas a expectativa não é correspondida. Acho que foram poucas as vezes que aconteceu isso. E o Mirassol jogou, o Mirassol teve o controle do jogo, em momento algum ficou nervoso, tentou jogar o São Paulo com alguns problemas em termos de marcação, não conseguia fazer marcação na saída de bola. Quando ultrapassava a saída de bola, o Mirassol sempre tinha um homem no meio campo com total liberdade ali para jogar. O São Paulo precisa abrir os olhos aí em relação ao Campeonato Brasileiro. Vai tudo bem na Libertadores, é um time que não perde, joga fora e tal, mas São Paulo precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, eu estava vendo a tabela aqui, se os times que estão para jogar ganham, independente do resultado, São Paulo vai lá para baixo. Que o Grêmio tem menos 1, né, de saldo de gols, o São Paulo menos 6 e o São Paulo tem menos 1. Mas um exemplo, se o São Paulo, se o Grêmio ganha do Bahia, o Grêmio encosta no São Paulo. O São Paulo pode ficar na zona do rebaixamento. Então, assim, esse Campeonato Brasileiro, Felipe, eu acho que é um dos mais difíceis dos últimos anos. Eu também acho. É um dos mais difíceis. Todo mundo pensa, não, o Mirassol vai ser o time que vai brigar para não cair. O Mirassol incomoda todo mundo. O Silas acabou de falar, empatou contra o Internacional lá ganhou do Corinthians, Porto Alegre. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo agora. Então é bom o São Paulo acordar, hein? Eu acho, o que me chama a atenção no São Paulo este ano, até não tem um elenco dos mais profundos, teve muitas lesões, a sensação que eu tenho é que o Zubeldia e o time dele, técnico de comissão, vão equilibrando pratos data por data, né? Essa semana tem aqui, essa semana tem ali, cobertor curto e tudo mais. Quando o São Paulo teve a sequência de 2 jogos em casa, semana passada e essa, parecia mesmo aquele empenho em precisamos de 6 pontos. O que não aconteceu. Ganhou 3, mas perde em casa do Mirassol. E se você parar para ver, o São Paulo perdeu pontos no Morumbi contra adversários que não poderia. O São Paulo empatou com o Sport, e o Sport não está conseguindo fazer nada contra ninguém. Logo na estreia. Na estreia. E isso vai fazer falta.
Só que tudo bem, na Libertadores está ali, passou na Copa do Brasil. Só que, pegando o gancho do Zé para jogar para o Breler, a gente debater o São Paulo nesse contexto, porque senão a gente vai ampliar o brasileiro inteiro. Eu também concordo que é um dos brasileiros mais difíceis. Acho que teremos... Me parece aquele brasileiro que em algum momento 2, 3 vão desgarrar para cima, 2, 3 vão desgarrar para baixo, mas do 5º ao 14º é a diferença que a gente tem, que é o que a gente está vendo. O Grêmio está nessa, entre aspas, draga. Se ganhar, já empata com o São Paulo em pontos. E isso vale para muito time. Você tem essa percepção no São Paulo de um time que está ali numa situação que é zero confortável, mas que também, se você olha Libertadores, Copa do Brasil, não parece muito fácil vencer essa dificuldade de não embalar, porque não tem essa condição, Zé Breler. Como é que você vê o São Paulo nesse sentido? Então, Felipe, mas se o São Paulo quiser brigar por título na temporada, tem de olhar com muita atenção para o Campeonato Brasileiro, porque é onde dará tranquilidade para o São Paulo disputar um força título total na Libertadores. Sim. Porque não adianta fazer a mobilização e esquecer de Campeonato Brasileiro, porque todo time que fez isso se deu mal no final. E a gente tem o grande exemplo do Fluminense e do Renato na Libertadores de 2008, que o Renato disse que iria brincar e o Fluminense quase foi rebaixado, se salvou na Bacia das Almas, e depois de chegar a uma final de Libertadores. Então precisa ter atenção a isso. A gente sempre vai fazer as ressalvas dos desfalques, né? É sempre uma dor de cabeça para o Zubeldia. Sim. Perde o Lucas, perde o Caleri, são jogadores que fazem muita falta. Muitos meninos da base e tudo mais. Aí o Oscar voltando agora, precisa dosar, porque certamente ele tirou o Oscar por condição física, não tem motivo técnico. Então é muito complicado tocar o trabalho dessa maneira. Mas, por outro lado, há questões que o Zubeldia também precisa entregar mais e olhar de forma, fazer uma autocrítica fora de torcida, coisa que é muitas vezes desproporcional, mas entender que o São Paulo precisa de mais estabilidade. E o jogo hoje mostrou isso. O Mirassol jogando como visitante, um time que também oscila muito, empata bastante na competição, foi um time muito mais equilibrado ao longo do jogo. Então o São Paulo tinha ali os seus momentos, mas momentos muito esparsos e com dificuldade de ter uma regularidade no jogo. E aí a gente fala, né? Até na Libertadores, o São Paulo fez jogos melhores fora do que no Morumbi. Sim. Então, o jogo do Alianza estava ali confortável com 2-0, deixa empatar. Contra o Libertad também foi um jogo em que acabou oscilando, mesmo vencendo. Então, é um São Paulo ainda que oscila muito, tem um peso, sim, das lesões, tem um peso de profundidade de elenco, mas vamos combinar. Mirassol tem profundidade de elenco? Então, mas aí entra... Dentro da sua realidade? Dentro da sua observação, até o ponto legal da gente conversar, porque é o seguinte... tem as lesões, né? Nesse caso, seria o Lucas e o Caleri. Para hoje, você diz? Para hoje. Né? Mas assim... Ferreirinha também, né? Ferreirinha também, né? Mas assim, nos últimos jogos do São Paulo, quando joga fora, jogou quando teve os desfalques. Jogadores, com os desfalques, e conseguiu vitórias. Eu acho que o grande problema do São Paulo é quando ele joga no Morumbi, ele tem que fazer o jogo. Controlar o jogo. Ele tem que fazer o jogo, ele tem que se impor, né? Foram raros os momentos em que o São Paulo, no jogo de hoje, conseguiu se impor. Existem as alternâncias de jogo, né? Durante 90 minutos você ataca, você recua, se posiciona. Isso é natural porque você tem um desgaste natural do jogo. Que nem, isso aí é erro. O Alan Franco, ao invés de atacar o jogador que está chegando com a bola, ele espera. Aí o Enzo tem que sair lá da marcação que ele havia perdido, sair correndo no desespero. Já tinha acontecido no segundo gol do Aliança Lima, na Libertadores, no Morumbi, no finalzinho. O Alan Franco, ao invés de atacar o jogador, vai para trás. O jogador dá uma meia puxeta então, lá, assim, sei lá quem fez o gol. São erros que eu ia falar que, assim, eu acho que o Zubeldia que menos tem culpa nisso. São erros individuais, muitas vezes, que decidem o jogo de São Paulo. E aí, eu não sei se em casa isso tem alguma influência ou não, a necessidade da vitória, porque se você não ganha em casa, a pressão psicológica vem, no vestiário fica, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar. Hoje eu estava escutando os comentários antes do jogo, tanto na TV quanto na rádio, na TV um pouco menos, mas em rádios, o São Paulo hoje tem que fazer a sua obrigação. São Paulo hoje são os 3 pontos. Hoje era um jogo com essa pegada. Tava todo mundo achando que ia chegar contra o Mirassol. Não, vai ser 2-0. Mas o Mirassol fez 4 no Grêmio. Eu nem acho assim. Eu nem acho que contavam com a vitória por ser fácil. Eu acho que contaram porque precisava. Sim, mas, entendeu? Mas assim, quase todos os times que irão jogar contra o Mirassol agora vão começar a ter um pouco mais de respeito. Verdade. Mas quando começa o campeonato, você conta o com os 3 Mirassol pontos. vem da Série B. É isso.
né? Tá, pô, e o Mirassol mesmo começa acanhado. Começa devagar. Começou acanhadinho, agora já... Vai adquirindo confiança, porque você vai jogando contra times grandes. Você joga em casa, mete 4, né? Eles meteram 4 no Grêmio, né? Aí você vai ganhando... com o Inter lá em Porto Alegre. Você vai ganhando o Corinthians. Você vai ganhando confiança. E aí, tudo jogador velho, né? A gente brinca assim, a gente tá brincando com... Todo jogador mais experiente. Gabrielzinho, 35. Reinaldo, 36, se não me engano. Walter. Aí você tem jogadores experientes. Iago Felipe, ou seja, jogadores que sabem que... E outra, né, Zé? Você só tem que ser melhor do que 4. Sim. O Mirassol não tem que ser campeão, não tem que... O Mirassol só tem que ser melhor do que 4 times. O campeonato do Mirassol é não cair. Sim, justamente. É isso. E o São Paulo, quando joga em casa, tem essa... Eu acho que começa a ter essa pressão. Preciso ganhar de qualquer jeito. Sim, eu também acho. E aí não consegue, porque aí a bola começa a pegar fogo, aí você percebe o jogador que toca a bola, ao invés de voltar para receber essa bola e virar, o cara corre para trás do adversário, aí o cara que está com a bola fica sem opção, perde a bola e toma contra-ataque. Tem alguns detalhes que aí você já começa a perceber que o São Paulo tem está sentindo a pressão. Teve acho que 2 ou 3 contra-ataques que o Rodriguinho pega a bola, ao invés de partir para cima, ele toca do lado, erra. O André vai segurar a bola, a bola começa a não dar certo, entendeu? Porque ele vai pisar na bola, a bola corre num contra-ataque. Ou seja, são pequenos detalhes que você começa a analisar, são repetidos, né? Várias vezes dentro do jogo. E aí você percebe que isso já é um pouco já de nervosismo pela necessidade da vitória. Né? Não, e o Marcos Antônio também, fora também, machucado. Quando ele começou a engrenar, se machucou. O Luca, o menino que fez o gol contra o Libertad, finalzinho do jogo, caiu lá, né? Ele até volta. Pisou, mas... Volta, mas aí incha. Já tá fora. Vocês sabem como Lucas Moura, Luiz Gustavo, cara, é muita gente. E aí o Cedric, que jogou muito do jogo lá, do Náutico, o Luciano e o Oscar num campo molhado, porque começou a chover, então ficou pesado ali, precisava da vitória, porque ganhou de 2-1 o jogo da ida no Morumbi, lá estava ganhando de 2-0, sofre o gol, já fica na pressão, mas o Rodriguinho vai e faz o gol. Então esses meninos, tanto o Ferreira, como o Matheus Alves, como o próprio Luca, Rian, esses meninos vão alternar muito. Isso, é essa a questão, né? Eles vão alternar muito, vão fazer bons jogos, o Ferreira, e às vezes dentro do mesmo jogo, né? Não tá primeiro tempo o segundo cai. Ele não está conseguindo, assim, fez aquele gol quando ele entra no jogo contra o Libertad lá no Paraguai, que o São Paulo também ganha o jogo, entra e já faz o gol, entra muito bem. Mas aí... eu não teria tirado hoje, Silas. Então, mas... Pela necessidade do São Paulo. Justamente, mas ele é um dos jogadores novos que ele vai caindo. Então, acho que o Ferreira, acho que ele precisa de um suporte mais até extracampo de, cara, vamos, o jogo só acaba quando termina, que é a frase que a gente brinca muito. E o Rodriguinho faz o golaço lá, hoje já não entra tão bem, o Ferreirinha, que tem sido a estrela, fora também. Então, sim, eu concordo com o Zé, o Zubeldia está tendo, sabe, que montar, e você também falou, Felipe, cada jogo, cara, o Rogério Ceni passou por isso no próprio São Paulo, não é o que eu quero, é o que eu tenho. Então, com o que eu tenho, eu vou... E vocês lembram que o Zé Roberto, centroavante, que jogou no Mirassol, Bahia, ele veio da China, não sei onde ele estava, na Coreia, chega no fuso horário e o pessoal fala, não, vamos pro Morumbi. Vem pro Morumbi e eles ganham também 2-0, ele faz os 2 gols. Assim, o Mirassol no Morumbi tem criado bastante dificuldade pro São Paulo, assim como o 15 de Piracicaba na nossa época. Era difícil ganhar do 15. Responsabilidade. O São Paulo está enfrentando... Sim, né? Não, e outras, mesmo na má fase, o que acontece com um jogador do Mirassol se pegar 3 derrotas seguidas? Eu não estou falando que não é cobrado, mas jogador de clube grande não vai pro shopping. Não, mas é isso. É isso. O Mirassol não tem pressão. Mirassol, Red Bull... Você não tem a pressão de jogar num time grande. Time grande, se você perde 2, na terceira você empata, na quarta a pessoa já está pedindo para você sair. Sim. No elevador alguém fala, ô, você tá louco. Você não pode sair na rua, porque senão os caras já começam a te questionar, entendeu? É ruim, rede social... Aliás, parabenizar o Juninho, né, lá do Mirassol, pelo brilhante trabalho, não só no acesso, mas agora também na Série A, aí, acho que muito merecido. O Novo Horizontino bateu na trave, né, junto, o Mirassol subiu, o Novo Horizontino bateu na trave ali. Mas o Juninho já faz um trabalho sério há muitos anos. Seguinte, essa característica de jogar melhor fora, o Zé falou, o Brele também, eu queria te ouvir, Silas. Por que você acha? Então, se inverteu. Porque houve um tempo atrás que o São Paulo fora não fazia nada. Conseguindo, no brasileiro mesmo.
Não estava conseguindo e agora... E um desses jogos, que eu não sei se foi o jogo do Libertad, o Zubeldia estava até ali, não numa corda bamba, porque o Casares já tinha falado, o Belmonte também, mas vai lá, ganha depois, já tinha ganho o jogo contra o Tajeres, o primeiro jogo da Libertadores fora, que foi o que deu um gás para sustentar o empate com a Aliança Lima, aqueles jogos não tão bons, mas ele é um treinador que a gente está vendo, assim, a paixão que ele tem, não só pela profissão dele, mas o carinho que ele tem pelo próprio São Paulo. A gente vê que, tanto que não ficou no banco, porque entrou no campo para vibrar com o jogador. Agora, não diria que é casualidade, e diria que nesses jogos fora, parece que os meninos vão com menos responsabilidade. Matheus Alves, o Ferreira, o Rian, o Luca, então ali fora... Tem mais campo, né? É. E fora de casa também, Felipe, os adversários atacam mais do que no Morumbi. No Morumbi, os times vêm mais fechados para contra-atacar. Em casa, empurrado pela torcida, sabe que é o jogo que, se a gente tiver que ganhar um jogo, tem que ser esse de casa, porque lá vai ser difícil. Lá é um empatezinho, já é vitória. E aí sobra mais espaço para esses meninos, que foi o que aconteceu. Tanto agora no jogo contra o Náutico, né? O Muriel saiu no Rian, a bola sobra para o Rodriguinho, um gol. No jogo do Libertad, o Ferreira entra, recebe uma bola, acho que do próprio Luciano, e encara o goleiro lá e faz o gol. Sobra mais espaço, então... E esse São Paulo, né, Silas, do Zubeldia, até pela característica dele antes de chegar ao São Paulo, se moldou melhor ao jogo mais reativo, quando precisa esperar o que o adversário vai fazer para depois reagir. Para propor jogo, tem mais dificuldade, ainda mais quando tem o Lucas fora, que o Lucas é um jogador muito... Precisa do Lucas e do Oscar para propor o jogo. Então, mas hoje tinha Oscar e Luciano. Quando o técnico coloca Oscar e Luciano, ele sabe que não pode fazer um jogo tão vertical, senão esses caras vão ter dificuldade. Você precisa controlar mais, ter um pouco mais de posse de bola e a bola passar mais no meio campo. E hoje o que aconteceu? Quem controlou mais o jogo? O Mirassol. O Mirassol teve mais conforto para jogar e o São Paulo, muitas vezes, quando tinha a bola e era o momento de cadenciar um pouco mais, de achar esses caras, de tentar fazer 1-2, o São Paulo, até por esse vício, né, de ser mais vertical, aprofundava, acelerava e o Mirassol ficou muito confortável para se defender em relação ao São Paulo. E aí a minha questão, Zubeldia, eu concordo com o Zé, um jogo de muitos erros hoje individuais. O Alan Franco, por exemplo, não fez um bom jogo, para mim falha nos 2 gols, né, no lance do pênalti, também no lance em que o Rafael também falha no primeiro gol. Mas, feita essa ponderação, acredito também que tem do Zubeldia de entender característica de jogador e característica do time. O time pode ter uma identidade mais reativa, mas em determinados momentos, sobretudo nos jogos em casa e sobretudo quando ele tiver Luciano e Oscar juntos, ele precisa alternar a forma de jogo e aí é algo que é da dificuldade de calendário, algo de entrosamento também, até porque Lucas e Oscar jogaram muito pouco, até de saída, né, de serem titulares, mas também tem essa responsabilidade do técnico, não só de alternar maneiras de jogar e o principal, no caso do São Paulo, ter um pouco mais de constância. E em jogo em casa, não pode oscilar como o São Paulo tem oscilado. Precisa ser mais protagonista do jogo. E essa é a minha ressalva ao Zubeldia. Eu discordo de todas as críticas pesadas que ele sofre, de tem de sair. Eu acredito que o trabalho, dentro das limitações e das circunstâncias, é bom, mas vejo que o Zubeldia precisa ter essa capacidade também de passar mais confiança para o torcedor e ser mais estável. Dentro da